Bom dia. Ai, preciso colocar pra fora. A mensagem chega assim, né, gente? Eu preciso contar pra vocês uma coisa. Eu só consigo arrumar casa se eu tiver arrumada. Não sei o que é, tem que tomar banho pra dar faxina. Mas não é isso aqui que eu vim falar. Tava ali tomando meu banho, né? Bom dia, Joe! Bom dia, amiga! Olha o café, ó. Aí, tô vendo as respostas ali, as respostas. E aí, tô eu tomando meu banho, né? Eu fiz um banho maravilhoso. Ai, quase que eu faço bagunça. Na linha cigana. Um banho de frutas, canela. Olha, gente. Babado. Bom dia. E aí tô lá, né, na minha meditação do meu banho. E veio a pergunta, né? Veio as questões. Eu tô sempre em comunicação com o povo das estrelas. E eles me falaram uma coisa muito interessante. O ponto é, né, lá na Bíblia diz o pessoal, bom dia, Lilian, minha linda, minha gata, minha maravilhosa, tô caindo. E aí, Monique, bom dia, gente, é de surpresa, só pra subir. Gente, eu vou arrancar a mesa, pera aí, eu tô fazendo muita arte aqui, minha cadeira agarrando cavalete. E aí, ó, veio aqui, né, a minha passagem. Bom dia, meu amor. A gente precisa se ver. Tomar café. A gente pode ir pra Paulista domingo, né? Não, fã, deixa eu concentrar aqui. E aí na igreja, né, não falando mal da igreja, não falando mal de nada, vamos combinar? Eu acho que a Rô tá aqui esse final de semana. E aí vai eu, você, Tito, ela, comer frango a passarinho. Tá beleza então, aí a gente combina. E aí, gente, o que acontece? A minha passagem, o meu caminho, a minha trajetória, a Lilian sabe, né? Eu fui da igreja, irmã da igreja, sempre fui uma pessoa muito buscadora. Até eu me encontrar, eu busquei muito pra fora. Mas eu estudava muito pra entender. E tem uma coisa que eles usam muito falar dentro da igreja, né? Ali os cristãos, intimidade com Deus. O ponto dessa live, o foca nisso aí. Cadê meu microfone? Intimidade com Deus. Aí tô eu me arrumando ali, esse cabelo maravilhoso que a Joselane faz pra mim. Aí, tô me arrumando para... E várias coisas assim na minha cabeça. E eles falando várias informações. E aí veio intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Lá na igreja, as pessoas que estão na igreja, que vão na vida onde elas quiserem. E aí elas buscam uma intimidade com Deus, né? Elas vão lá e buscam e oram. Igual eu fico aqui buscando, conectando. Hoje é dia de Yansan, minha mãe, a velhinha tá aqui, Eparrei, Oiá. Isso é um tipo de busca, né? É um tipo de intimidade. É um tipo de... E aí eu fiquei meio injuriado, um papo meio, bom dia, meu amor. Ai, lembrei das suas unhas, porque a amiga já borrei tudo. Nossa, o negócio borra 10 horas depois que já fez. Enfim. E aí eu lembrei disso, né? Às vezes a gente busca uma intimidade com Deus. Eu acho que Lilian vai catar essa endaca. Mas
As pessoas buscam intimidade com Deus, mas ela não busca ter intimidade com o filho, ela não busca ter intimidade com a família dela, ela não busca ter intimidade com o vizinho aqui do lado, ela não busca ter intimidade com as pessoas que precisam dela. Não adianta buscar intimidade com Deus quando eu tô lá na frente com o meu microfone, igual quando eu tô aqui, com o meu microfone na mão, no meu púlpito. Aqui não adianta eu ter intimidade com Deus. E quando a gente fala, né, no estudo da espiritualidade, a intimidade com Deus, ela é quando a gente entra, faz aquela reforma íntima e a gente encontra Ele aqui. Ontem eu separei esse deck, né, Simone? Muito tempo que eu não trago e eu amo, né? Ó, ele é um deck de Osho, mas que ele fala do hinduísmo, ele fala do cristianismo, ele fala de tudo, ele é muito aberto. E aí ele tem uma carta que chama O Buscador. Eu já falei dela aqui 300.000 vezes. Não é o buscador, é a busca. Ele é o cara que ele buscou Deus nos templos, nas igrejas, nas sinagogas, nos terreiros, nos barracões, tudo. Tudo. E esse cara, até que um dia ele achou uma casa assim de mármore, bonita, e falaram assim pra ele, Deus está ali. Quando ele chegou no portão, ele pegou e ele falou, e agora? Eu entro ou eu não entro para me encontrar com Deus? E sabe o que ele fez? Ele saiu correndo. Sabe por quê? Quando a gente precisa entrar para encontrar Deus aqui dentro, porque nós somos Deus. E aí eles me deram uma outra reflexão. Eles falaram assim, Deus poderia ter criado o mar, os céus, a terra. Ele poderia ter criado os animais, as plantas, né, os vegetais. Cadê meus cristais? Aqui, ó. Tudo isso, como ele criou. Agora, se ele tivesse criado tudo isso e não tivesse feito nós, mesmo com toda a nossa, né, evolução pelas eras, de que adiantaria Deus ter criado tudo isso? Porque o que tem a capacidade de aprender e de evoluir, e o único que dentro do seu nível de consciência ainda não entendeu Deus, porque está procurando Deus do lado de fora. A intimidade com Deus que a gente busca, ela está dentro dessa porta. Essa porta é isso aqui, ó. Se eu não tentar, se eu não fizer uma reforma íntima, sabe o que é reforma íntima? É quando a gente olha para dentro da gente. Até para eu falar isso aqui, eu estava na frente do espelho no meu quarto, passando meus protetores. Quem me conhece sabe que eu sou viciada em creme, protetor solar e hidratante pro corpo. E eu tava lá. E esse protetor, ele me dá alergia no olho, gente. Parece que eu tava chorando, mas não é. Ele me dá uma alergia. Eu acho que eu lambuzo tanto que eu devo passar até no olho, assim, lá dentro. E aí eles falaram isso tudo pra mim. Até pra eu falar isso aqui, eu tive que me questionar. Quem sou eu pra falar isso aqui? E eles falaram, você pode falar isso aí. Porque você está... Não é porque a tua boca tá passando a mensagem que você tá livre de fazer essa reflexão. Sem reforma íntima,
não tem intimidade com Deus, porque Deus ele não está nessa porta aqui para fora. Deus está nessa porta aqui de onde esse homem está correndo. Quando ali no estudo desse livro fala, gente, eu já fiz tanta bagunça que nem olha, que eu tô fazendo uns borogodó que vocês não fazem ideia. Né, Ricardo? Bom dia. Então o que acontece? Sem olhar para dentro e enxergar e limpar, a gente não vai encontrar Deus do lado de fora. A gente não vai ter intimidade. Intimidade é o que acontece dentro. Intimidade é o que acontece daqui para dentro. Não é daqui para fora, é quando eu coloco em ação. A mesma coisa. Às vezes parece meio, né, briga, intolerância religiosa sobre essas questões. Ah, porque fala da igreja. Eu falei igreja, terreiro, barracão, sinagoga, tudo. Eu usei tudo aqui. Não adianta buscar intimidade com Deus do lado de fora. A intimidade com Deus, ela é para dentro. E ela só vai acontecer quando eu me enxergar. Porque quando eu começar a enxergar, tem uma música que eu gosto, né? Coloco para as pessoas, coloco para mim. E eu me lembro em 2018, quando eu conheci essa música. E aí ela diz: sou pequena, pianinha, malandra, fofoqueira, mentirosa, e dói, 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 despira assim, dói, 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 me ver assim. O ser humano é engraçado, fala de amor bonito, mas tipo, ela tá falando dela, dentro dela, de como ela é, de como ela se vê, de como ela se reconhece. Esse corpo de 1,60 m, e dói, 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 despira assim, dói, dói me ver assim. Só que quando eu me vejo assim, é quando eu começo a me despir. Eu começo a fazer as pazes, a entender das minhas sombras, das minhas imperfeições, dos meus defeitos. Mas ali no meio disso tudo está Deus. Porque Deus é Deus. A gente não é Deus. A gente é uma parte do todo. Uma parte do todo. As areias, né, do mar. Cada um de nós é uma areia daquela que forma o todo. Então, e aí veio, né? Eles me entregaram isso, vai lá e fala. Eu falei, mas eu não posso, porque vai acertar. A gente não pode ter medo de abrir a boca, porque a gente acha que esse estilingue, às vezes, essa seta, essa palavra vai acertar alguns, né? E, na verdade, quanta coisa boa a gente pode extrair disso aqui se melhorar. Pesquisem sobre reforma íntima. Sabe, é quando a gente olha para dentro da gente e a gente se vê, sou mesquinha, mentirosa, malandra, fofoqueira, e ela vai falando um monte de coisa ruim assim, e dói, dói, dói me ver assim. Só que é só quando eu me vejo assim, no meio disso tudo, que eu vou encontrar a minha intimidade com Deus. Não adianta eu ter intimidade se eu fosse pastora, se eu fosse zeladora, né, mãe de santo, se eu fosse babá de um terreiro de candomblé, se eu fosse padre, madre, eu não sei que você, na igreja católica, freira, não abre a boca, não pode. Não sei, enfim, qualquer líder religioso que falasse para as pessoas e eu buscasse essa intimidade ali com ele ou lá naquele templo. Essa intimidade, ela só vem aqui. E para a gente acessar Deus aqui dentro, é muito bonito falar de intimidade com Deus aqui.
É muito bonito falar de intimidade aqui para vocês ouvirem, mas será que eu busco dentro de mim? Gente, fofoqueira eu sou. Simone, a culpa é da Simone. A culpa é da Simone, a culpa é da Cris, a culpa é da Amanda, a culpa é do, é da ligação, a culpa é do celular, menos minha. Tá? Então assim, por que que esse cara ele foge? Quando ele tem que abrir essa porta aqui, que ele vai ver a verdade, ele prefere ficar com essa, né? Ele tem uma imaturidade espiritual aqui. Ele é imaturo, ele é pequeno na fé. O apóstolo Paulo, ele fala na Bíblia para deixar as coisas de menino, né? A gente tem uma jornada na caminhada espiritual e chega um ponto igual, o que é deixar essas coisas de menino? O que vocês acreditam que seja? Quando ele diz, eu adoro o apóstolo Paulo. Hashtag apaixonado em apóstolo Paulo. Tem homens incríveis que a gente pode ler, estudar, aprender, adaptar a nossa vida, a nossa realidade. Aqui, quando ele vai abrir essa porta, quando ele chega na casa, quando fala assim, Deus está ali, naquela casa ali de mármore branco, e ele volta, porque lá ele ia ter que fazer uma reforma, ele ia ter que entrar dentro dele. Quando a gente fala, né, vê nas religiões que a gente tem que deitar, no candomblé que a gente tem que recolher, né, na Umbanda também, tem a esteira, quando a gente tem que meditar e fazer essa reforma, esvaziar. Por que às vezes tem que sumir daqui, sumir de atendimento, ficar ali deitada, limpando, esvaziando. A gente esvaziar para encontrar o sagrado de novo dentro da gente. Eu costumo falar, né, para as pessoas sobre as respostas. Todas as respostas estão dentro da gente. Todas. Mas a mente está ali bagunçada, o dia a dia está ali, o peito está com medo, inseguro, não sabe o que está. A alma, ela fala. O que a alma fala chama intuição. E a alma, ela está com a gente, desde o início. Então, assim, essa reflexão de hoje eu acho ela bem profunda, porque veio junto de um caminhão de coisas. E aí, eu tava lá passando um reboco aqui, e aí, eu sempre tive muita coisa com a minha avó paterna, né? Até porque eu morava do lado dela. E sou apaixonada, a minha ancestralidade toda eu honro. Eu sempre tive muita coisa, sempre gostei muito das minhas avós. Mas a minha avó paterna, eu tenho muito jeito dela, brincalhona, uma alegria. Uma vez uma amiga dela falou, Camila, elas eram muito amigas, né? E ela me vendo na festa de aniversário lá no sítio dela e tal. Aí eu tô aqui te olhando, você tem o jeito da tua avó, a alegria da tua avó e não sei o que da tua avó, e é uma honra, né? E aí eu tava ali agora e eu tô começando o quê? A acolher a minha avó materna. E aí tô eu na frente do espelho. Darcy, eu tive que dar um tempo de você aqui, porque quando vem tem que falar. Depois você assistir tudo, que você vai gostar do que eu tô falando. E aí eu no espelho, e aí eu falei assim, eu vou pedir pra minha mãe, que a minha mãe benze, né? Minha mãe reza. Minha mãe é católica, fervorosa, nervorosa, roxa. Minha família toda. A única sou eu. Alguém tinha que fazer isso, então fui eu. E aí, ontem eu benzi uma mulher aqui cedo, mas eu fiz o meu benzimento dentro. E eu nunca perguntei para minha mãe como ela benzia, qual era a oração, a reza que ela fazia.
E aí eu, em frente ao espelho, eu falei, eu vou pedir para minha mãe esse benzimento. E aí eu olhando no espelho, lacrimejando do protetor, e aí eu me vi na minha avó. Eu tô de calça, né? Tô de leg, e a minha avó só usava vestido. E aí eu comecei a ver a minha avó com as plantas, com o cachorro dela, os animais, ela na solidão dela, ela com a fé dela. E eu falei, gente, a minha avó era uma bruxa. A minha avó era uma bruxa. E eu olhei e eu comecei a me ver assim, sabe? E aí falou assim, é você, é a próxima. E eu comecei a chorar, eu já estava chorando, lacrimejando. E eu comecei a chorar. E me deu um medo tão grande, sabe? Eu tô emocionada ainda. E me deu aquele medo. E aí eu olhei para Santa Sara, eu falei, eu não vou ter medo. Eu vou receber mais essa. É o meu caminho. E a gente não olha para trás, a gente não volta. Nunca mais, se eu tentar ser parecida com o que eu fui antes, a mente que se expande, ela não volta ao tamanho anterior, original. Já era. Então a coragem, ela vem. E ali veio, imagina eu me arrumando, tomando banho, não sei se foi um banho babado, que eu vou divulgar uma porçãozinha de um banho que eu experimentei. Gente, eu acho que foi aquele banho. Veio tudo assim, ó. E que essa palavra, essa reflexão, essa manhã deliciosa de quinta-feira, acordou frio aqui, bem mais frio que antes, estava 12 graus, mas o sol tá estalando nesse céu e eu vou fazer meus atendimentos na Nascer e vários outros, e vou terminar minha faxina de casa. Vou encontrar o meu amigo que tá chegando, tá embarcando lá no Rio agora, tá vindo pra cá. E, nossa, tô doido pra dar um abraço naquele 1,70 m de rapaz. E é isso. Que essa intimidade com Deus, ela não venha de lá, ela venha daqui. Que a gente limpe tudo isso aqui, faça essa reforma íntima, pesquisem sobre reforma íntima. Não é fácil a gente fazer esse olhar e pra gente ser diferente, pra gente ter uma intimidade com Deus diferente. A gente não tem intimidade pra cá, a gente tem intimidade pra aqui, ó. E quando eu sou íntima dele aqui, não tem possibilidade de não dar certo e da gente ser bem melhor do que a gente foi ontem. Não que a gente vá ser perfeito, porque a gente tá aqui aprendendo. Tá engraçada? Não, minha voz não tá engraçada. Ela pode estar embargada, porque eu me emociono. Ou é a voz de alguém que tá falando aqui comigo. Essa é a minha voz, ué. Já teve vezes eu tá fazendo a live e a voz tá, tipo, atrasada, tá alguma coisa assim. É porque você tá sempre me vendo rindo e falando gracinhas. É, pode ser. Mas depois eu escuto e vejo. É que quando a gente tem que falar essas coisas, vamos tentar. Tem a outra parte que tenta. Mas tá tudo certo. O importante é que as pessoas entendam a mensagem, tá? E eu, como esse protetor, ele me dá alergia no olho. Eu não sei se eu passo e agarra, eu não sei falar. E o meu óculos prende, né, também, ele cai aqui, então eu fico com uma voz meio nasalada também. Mas não tem nada de errado, não.
tá tudo certo, tá? Deve ser porque eu não tô mais, ó, chupetando. É seco esse. Você tá falando aerosol? Mas é que eu gosto de sentir o negócio. Esse ele é seco, ele não é oleoso. Eu acho que é na hora que eu passo aqui perto do olho, ele acaba, né, entrando, sei lá, todo dia eu já tô acostumada. Esse é novo, não é o que eu tava usando antes, não. É uma marca nova, é um novo, que aqui em São Paulo ficou muito branca, né, então eu uso 70 direto. Pode ser isso, eu tava usando o 40 ou 30, não me engano, não me lembro. Aí esse eu peguei 70. Ah, eu também. Melhoras. Pra gente se ver logo. Agora, eu descobri que agora tem um busão aqui, domingo, de graça, né? Que o ônibus aqui em São Paulo, aos domingos, é free, né? E ele me deixa lá na Paulista. Pra gente se encontrar ainda, ó, 0800. Beijo. Eu também vou me despedir. Marcos, meu amor, bom dia. Ah, Giovanni, vou te responder ali já. Adoro ver vocês aqui, gente. Entrei até só pra subir o vídeo. Giovanni, depois assiste essa live. Eu vou subir ela pro feed. Você vai gostar também. Os meus meninos. Olha, que vocês tenham um excelente feriado. Ai, amigo, vou ter que sair. Eu vou subir o vídeo lá pro feed, aí você assiste. A minha voz tá diferente? A Lilian falou que a minha voz tá muito diferente. A Puguinha. Gente, ela é psicóloga, tá? A Lilian que tava ali é uma amiga minha, ela é psicóloga aqui em São Paulo. É 1,50 m de delícia, de gente linda, braba. Aí agora ficou pra Monique. Que estranho, né? Mas eu não tô rouca. Eu não falei... Ô, Giovanni, eu não falei contigo por áudio. Tá diferente? Ó, Darcy me ouviu por áudio. Monique, eu não sei se me ouviu hoje por áudio. O Giovanni me ouviu por áudio. Ah, tá diferente? Ah, então é a internet. Então, mas tá diferente do que eu falei no áudio contigo? Ah, deve ser os... Aí, no áudio que eu falei com o Giovanni, então o problema é aqui. Deve ser isso. Deve ser, ó, as interferências que mandaram essa mensagem. É conexão, gente. Olha lá, no áudio tá normal. A Monique disse que tá normal, o Giovanni disse que tá normal. Deve ser um guia masculino que tá aqui falando. Se fosse uma feminina eu ia estar, gente, olha, essa intimidade com Deus que a gente tem que ter, o que buscar aqui dentro? Ô mulher, um gay, eu sei. Tá, vou desligar agora, com essa minha voz. Tá bom, queridas? Gente, eu amo vocês. Eu tava tentando falar sério, aí vocês vão e estragam tudo. Já sabe que eu tenho dificuldade de falar. O meu sério é rindo. Ai, que saudade. Tô doido pra chegar logo, julho. Vou te responder ali, tá? Gente, agora eu vou trabalhar, vou atender. Olha, eu vou envasar um material que eu tô pensando se eu vou fazer uns sabonetes com ele. Acabei de ter essa ideia. Eu vou trabalhar essa semana, que eu quero mandar um material para Três Rios, Paraíba do Sul, pro pessoal daí, tá? E daqui também. Um beijo. Eu tô de Reds. Eu tô pra matar, hein?
Hoje eu estou, como diz a Jo, preparada e... Ah, esqueci, não sei falar. Beijo!